Oi, gente. Meu nome é Leandro, mais conhecido como Leandro Maga. É com muita alegria e satisfação que eu estou aqui, né, apresentando esse programa que vai ao ar agora, primeiro episódio da podcast da Ginga Brasil. A gente estamos um pouco meio assim nervoso, que é o começo, né? Mas logo, logo as coisas vão ir no automático, né? Podcast da Ginga Brasil é um podcast que já está esperado há muito tempo. E esse podcast ele dá alusão à revista Ginga Brasil, né, que é conhecida por todo o mundo do samba, que é a revista que ela traz cifras, né, traz esse conteúdo maravilhoso que é as cifras, e depois foi mudando o formato, né? Então eu só quero dar um pequeno spoiler assim do que foi e do que é a revista Ginga Brasil para o segmento do samba, do pagode. A revista Ginga Brasil ela começa ali nos anos 90, né? No ano 90, né? Gravado. E ela veio junto ali com a propagação do samba, aquele anos de ouro do samba, onde o samba começa a ganhar o seu espaço indo para as rádios, indo para a televisão. E dentro desse contexto tinha a revista Ginga Brasil em todas as bancas aqui, mais forte em São Paulo, mas para todo o Brasil. E hoje a gente inicia esse podcast e a nossa ideia é trazer também muitos convidados, entrevista, trabalhar com o público jovem também. Então você jovem aí que ainda não conhece a revista Ginga Brasil, certamente ali aquele pessoal que tocava na sua região, pessoal ali mais velho, pessoal contemporâneo ali vai te passar o que era e o que foi a revista Ginga Brasil no cenário do samba, aonde todos os cantores que tinham vontade de ter o seu trabalho reconhecido em uma rádio, uma televisão, dessa mesma maneira também tinha ali, né, a satisfação de um dia sair na revista Ginga Brasil. E começou assim com esse formato, né? E depois ela ganhou corpo uns formatos mais coloridos, mais, né, com entrevista. E hoje a gente estamos inaugurando esse podcast aqui, que é o episódio número 1. E eu quero apresentar desde já o nosso primeiro convidado, que é a mente pensante, e é o que teve a ideia mesmo, o criador desse grande projeto que se espalha por esses 34 anos, né, seu Zé? 34 anos. 34 anos de história, a revista Ginga Brasil, né? Oi, seu Zé, tudo bem? Tudo bom, Leandro? É muita satisfação e alegria, assim. Eu queria que o senhor falasse, assim, um pouco mais de como foi, assim, o início lá atrás, né? Eu tenho conhecimento do que o senhor, tudo que o senhor fez, mas assim como eu sou curioso de algumas questões, o público mais jovem, eu acho que também precisa saber um pouco mais, né? Eu quero pegar aqui, desde essa revista aqui, que foi a primeira, Pagodeiro número 0, você fez por 2 anos elas, né? Conta um pouquinho mais aí. Primeiro da revista Pagodeiros, a gente já toma já na sequência, assim. Eu vou falar assim da necessidade dessa edição, porque eu, assim, antes de fazer a revista, eu também toquei num grupo chamado Samba Chique, que a gente participou de um festival da Rádio Manchete, e a gente foi um dos 12 finalistas, e desse trabalho saiu um disco. E né? Tudo isso em que ano era isso, Zé? Então, 1986. Então, a primeira revista que eu lancei, que foi a Pagodeiros, foi em 1988. Então, era uma necessidade muito grande de cavaquinistas, porque, por exemplo, nesse grupo que eu toquei, a primeira vez que eu os conheci, eles estavam tocando no Belém, numa casa muito conceituada, e eles tocavam só com percussão e voz. Então, para vocês sentirem a necessidade, assim, de como era obter um cavaquinista para tocar num grupo. Então, era muito raro o cavaquinista. Então, eu vendo essa situação, essa necessidade, então foi quando me deram a ideia, né? Um amigo meu me deu a ideia de fazer uma revista para esse segmento que tinha um buraco muito grande. Inclusive, eu assisti alguns programas de internet, eu cheguei a ver
o pessoal do Catinguelê falando que o Catinguelê era só batucada, o arte popular também era timbalada do pagode, né? Que ele até brincou. E nessa época aí, assim como eu também, muitas pessoas para tocar, para chegar até tinha que ser indo ali num rapaz, num conhecido da vila, e não tinha esse conteúdo. Aí o senhor percebeu ali que tinha esse vazio enorme, né? Exato. Então nós fomos pioneiros, né, nesse tipo de publicação, porque assim não existia nenhuma edição assim de revistas que fazia esse tipo de trabalho. Então a contribuição assim que a gente tem certeza que deu, isso também fala de outras pessoas, de professores de escolas de música, que a gente deu uma enorme contribuição nesse sentido. Por quê? A partir da revista Ginga Brasil, que tinha um acesso muito fácil, que eram as bancas de revista, então as pessoas tinham condições de comprar, porque era uma revista com preço muito acessível, e ali então o pessoal começava a aprender os acordes, né, que tinham de cavaquinho, então, e violão, no caso, e banjo, né, que também é a mesma coisa. Então a gente deu essa contribuição e a gente tem certeza que até o pessoal da Rosine, muitos fabricantes de instrumentos e escolas de músicas, eles começaram a ter muitos alunos que, assim, a gente fazia propaganda, por exemplo, de uma escola de música que 100% praticamente dos alunos dele foram através da revista Ginga Brasil. Então a gente, assim, acha que deu uma contribuição nesse sentido, mas, assim, principalmente porque o cunho da revista era um trabalho didático e cultural. Então, nesse sentido, a gente tem certeza que deu uma contribuição e, assim, a quantidade de cavaquinistas que surgiram através da edição da revista Ginga Brasil foi muito grande. Eu tenho certeza disso. E aí, então, em 1988, então, quem veio é Pagodeiro? Isso. E aí você fez ela por quanto tempo, mais ou menos? Isso, foram 2 anos, né, da revista Pagodeiros. E aí, então, a gente começou a revista Ginga Brasil, porque na Pagodeiros eu tinha um sócio e tal, e que até deixa para lá essa situação, né? E você desvinculou essa sociedade? Desvinculei, isso. E aí, então, a gente partiu por conta própria com o nome Ginga Brasil, que era até um nome muito mais apropriado, né, com relação a nome de revista, ou assim, numa situação de mídia, né? Então, soava muito melhor e tinha uma abrangência muito maior pelo nome. E, felizmente, esse nome, assim, vingou e o pessoal conhece bastante, né? O pessoal desde 1980, foi quando ela começou. Então, de 90 para cá que a gente pegou, como você já disse, um tempo bom para o samba, né? Que, assim... A era de ouro. Né? A era de ouro do samba. Então, nesse sentido, assim que a gente percebe que contribuiu muito, muito, muito com o começo da revista Ginga Brasil. E hoje ela prossegue, ela nunca parou, a Ginga Brasil. Ela nunca parou. E a Pagodeiro, você tem noção de quantas edições saíram? Saíram 18 edições. 18 edições. E acho que 2 edições especiais. Caramba, então você fez praticamente uma por mês. Uma por mês. Era uma por mês, assim, obrigatório, porque o pessoal, assim, comenta comigo hoje, né? Esse pessoal que a gente encontra de antigamente, e eles... saiu uma edição e, tipo assim, os jornaleiros até comentavam com a gente, poxa, essa revista saiu e vendeu tudo. Aí o pessoal já está procurando a outra, então o pessoal, por eles, a revista sairia toda semana, mas ela era mensal. Você podia também fazer mais exemplares da número 1, por exemplo, né? Sim, isso. No caso, né? Isso, todas as edições elas começaram com uma tiragem, né? E depois eu tinha a obrigação de refazer, porque o público estava aumentando cada vez mais. Procurando. Então, a gente teve que reeditar praticamente todas as edições. Todas as edições. E essa aqui, então, ela acabou ali... Acabou não, você passou ela pra Ginga Brasil, assim, com esse nome Ginga Brasil, a partir de que ano? 1990. 90 então, certinho? 90 certinho. No começo de 90 foi quando a gente lançou a primeira edição da Ginga Brasil. E ali quando você... Assim, só para deixar bem claro aí pro público mais jovem, a importância dessa revista, porque até os grandes nomes do samba não tinham instrumento de corda, né? Sim, exatamente. Eles também beberam dessa fonte aqui. Em 90, quando o senhor começou a fazer... essa edição da Ginga Brasil, sim, né? Você já tinha a ideia de fazer
anúncios assim, com entrevistas, ou você, depois que você veio puxar para essa outra vertente, esse leque? Isso, sempre todas as revistas, a partir da Ginga Brasil, a gente colocava na contracapa, né? Porque o formato inicial era essa que tinha esse símbolo aqui, né? Certo. A gente chama carinhosamente de negão, né? E aí, então, posteriormente, que já desde essa edição, tá vendo o verso? Certo. Era sempre um nome já, assim, de conhecido ou não, porque a revista Ginga Brasil tem essa característica de dar oportunidade para os grandes, mas também para quem começa, porque todo mundo tem que começar um dia para depois fazer sucesso. O senhor, então, já pensava assim em dar oportunidade para todo mundo, desde os grandes nomes até os nomes mais de vila, assim, falando assim de um pessoal mais, né? Não conhecido, né? Porque às vezes assim o pessoal assim tinha um trabalho que naquela época assim a questão de gravação como é diferente de hoje, eles tinham muita dificuldade de fazer uma gravação num estúdio. Então, assim, dificilmente um grupo de bairro, né? Eles tinham a condição de um que já estava assim num caminho assim mais profissional. Então, assim, a gente lembra das dificuldades que eles passavam para a gente de conseguir gravar uma faixa, porque era muito caro. Não era acessível. Não era acessível. Então, quer dizer, mas eles, assim, tinha um grupo que tocavam toda semana, ou às vezes até durante a semana, 3, 4 shows, 3, 4 casas. Mas eles não tinham ainda a condição financeira de fazer uma boa gravação num bom estúdio. E depois também a própria divulgação, né, do trabalho deles. Então, era difícil para os grupos nesse sentido. E eu acho que nessa época ainda nem era CD, era disco, né? Era disco, era vinil, né? Era vinil. Tinha o lado B, né? Como o pessoal fala hoje, né? Lado A e lado B. E 12 faixas de cada lado. Então, o pessoal também tinha que ter repertório. Tinha que ter. E o senhor lembra, o senhor se recorda quando nessa época aí, quantas rádios tinha nesse segmento? Como que era? Falando assim, porque a revista Ginga Brasil, eu costumo frisar que ela não é só uma revista de cifras, né? Sim. Ela é também um veículo de mídia, onde os artistas, por mais que você está divulgando apenas a letra, né? Que a letra e as notas, mas automaticamente o artista está sendo também divulgado por essa revista. Fala, a minha música saiu lá, então exatamente. Tá divulgando a pessoa também. Uhum. Então tinha, né, na década de 80 mesmo, eu me recordo que era só a USP, né, se eu não me engano. Sim, o Moisés da Rocha era o programa que tinha do meio-dia às 2 da tarde, era o único programa de samba que tinha nas rádios. Era o único. Então o pessoal do samba ouvia a rádio... Moisés da Rocha, a Rádio USP e o Samba Pede Passagem. Isso, o Samba Pede Passagem. Então, até a primeira edição da revista Pagodeiros tem, na última página, uma alusão, né, à música que era tocada inicialmente, né? Na cadência do samba. Na cadência do samba. Então, assim, depois do Moisés da Rocha, que começaram a ter algumas rádios, né, que começaram a divulgar o samba. Mas o pioneiro, assim como na revista, né, que a revista Ginga Brasil é uma revista pioneira no samba. O Moisés da Rocha foi o pioneiro com relação a programa de rádio que tocava exclusivamente samba. Samba em São Paulo, né? Em São Paulo. Olha que importante a gente saber disso, porque a revista ela entra como um veículo também de divulgação, né? Sim. Uma mídia impressa, né? Porque era o rádio, a TV. A TV estava começando também através, acho que foi o Raça Negra, foi o primeiro a fazer, né? Exatamente. Que puxou ali os outros. E a revista ela teve esse papel também como um veículo de mídia, isso, né, Osaí? Isso, porque na verdade assim, nessa época e um pouquinho antes também, quem aparecia na televisão era a Beth Carvalho, era já Alcione, Roberto Ribeiro, então, quer dizer, eram esses três, basicamente, né? O João Nogueira. Então, assim, esses grupos tipo Fundo de Quintal não aparecia. Era só cantor solo? Era só cantor solo e, assim, Originais do Samba também apareceu. Mas, assim, com muita raridade. Porque tinham programas específicos, né, de música na televisão. Então, assim,
infelizmente, nessa época, o samba também era discriminado. Então, assim, a TV, eles queriam naquele momento, como até depois foi posteriormente, pessoas que, assim, tinham uma aparência, né, para eles, entre aspas, né, um visual, né? Isso, um visual, e eles também já eram muito profissionais, né, então eles já tinham uma carreira praticamente consagrada, então eram esses 3, 4 que apareciam na televisão. Não então, é igual hoje, que todo dia aparece um, né? Isso, a partir do Raça Negra, realmente, aí eles começaram a chamar os outros eminentes, né, do samba, né, os grupos que, a partir de 1990, então, realmente a televisão foi obrigado a trazer essa geração dos anos 90 para a televisão, porque tanto o rádio, né, quanto a mídia escrita e falada estavam falando deles, né, então, assim, é uma questão de audiência que eles teriam que fazer. Então eles começaram a trazer os grupos, né? E também tinha aqueles programas infantis, tal, tipo Xuxa, o SBT, vários programas de televisão que eram de música. Então os grupos de samba começaram a aparecer nessa época, uma evidência boa. Em massa, né? Começou a aparecer em grande escala, né, Zé? Isso, exatamente. Zé, eu queria saber, e não só eu como todo mundo, como que você teve contato assim com o primeiro artista que te procurou assim para ter um trabalho dele assim frisado na revista, que você percebeu que a revista já estava alcançando, já estava sendo um veículo assim principal, que já estava, como que eu posso falar, que os grupos sentiram a importância de ter um trabalho assim dentro da revista. Certo. Então, o Samba Lá de Casa foi o primeiro grupo que assim, eu tinha uma amizade com o violonista, violão de 7 cordas deles, e assim, a gente já tinha participado como jurado de festivais de música, né? Então, eles foram os primeiros, né, que depois mudou para a Redenção. Mudou para o Grupo Redenção, o Vladimir, isso, né? Isso, mas o Samba Lá de Casa, que é o primeiro grupo que, assim, na época de São Paulo, que os grupos de São Paulo faziam muito sucesso, que eram eles, o Arte Final, né? Eu me lembro esses dois que eram os... Em Arte Final, acho que Pede Moleque, Grupo Sampa, né? Isso, mas do começo seria o Samba Lá de Casa e o Arte Final, que foram os percussores, assim, do samba em São Paulo que chegaram até você primeiro. Isso, e que também tinha um trabalho já, assim... Gravado, que bonito, tocava nas rádios e tal, entendeu? E que pra época era os principais nomes, né, na verdade. Os principais nomes. Esses eram os dois primeiros que praticamente, assim, iniciaram, assim, uma divulgação em rádio com relação a trabalho de mídia, né? E desde a Ginga Brasil, você já conseguiu já ter todo o seu... a sua renda, o seu trabalho, você tinha outro tipo de trabalho e agregava? Sim, na verdade, assim, a minha formação é em pedagogia, né? Eu trabalhei na prefeitura como pedagogo e, assim, até assim, contando rapidamente, né, que foi uma pessoa que eles tinham uma dificuldade, por exemplo, assim, de defender um samba lá, por exemplo, na Nenê da Vila Matilde, então ele me chamou para o acompanhar. E eu tocava na época violão. Então eu aprendi a tocar cavaquinho para acompanhar essa pessoa que estava defendendo o samba na Nenê da Vila Matilde. Então a minha entrada no samba foi através dessa pessoa. Certo. Então a partir daí eu fui assim me aprofundando um pouquinho mais na questão do instrumento, né? E aí assim eu vi essa necessidade de fazer a revista. Quando você pôs a revista A Ginga Brasil para rodar, sim, você já conseguiu viver só dessa renda? Sim, porque assim na época eu trabalhava na prefeitura e assim... Você teve que fazer uma escolha. Isso, eu tive que... assim, eu não consegui conciliar. E porque a demanda era enorme. Exatamente. E a revista estava dando suporte de eu assim, continuar, assim, no caso, assim, vivendo da revista. Né, e eu fui obrigado a abandonar a prefeitura, né, como pedagogo, né? E porque a revista estava me assim, consumindo um tempo que eu também, assim, uma coisa que a gente acho que sempre deve fazer é procurar uma profissão que goste do que está fazendo. Você já tinha...
para mim, assim... Tava ajudando as pessoas. Exatamente. Também. Então, a gente tá, além da contribuição, né, didático-cultural que a gente tinha através da revista, então eu também me realizava pessoalmente, entendeu? Porque a gente sabe que é difícil pra caramba viver de música. Mas nessa situação da revista, ela me deu uma condição de vida, de ter uma situação digna, entendeu? E eu vejo aqui, nas primeiras edições, era bem manual mesmo, aqui até de caneta, né? Sim, sim. Porque na época, assim, a gente não tinha, por exemplo, o que a gente tem de digital hoje, né? Que você vai, digita, teclado, tá? Depois, a partir de umas edições posteriores, que a gente começou a fazer tudo, assim... Aquelas máquinas antigas não fazia? Como que chamava? Então, as máquinas... Xilografia, né? Então, isso. Só que, assim, a máquina, ela fazia dentro de um limite. E na hora de colocar a cifra, ela não fazia do jeito que eu precisava que fosse feito, você mas entendeu? teve que complementar, né? Então, a gente, nas primeiras, saíram realmente... A parte de cifra que eu colocava lá, os acordes, então saía manualmente. Mas de uma forma visível, né? Sim. Mas e a gráfica? Você já tinha externo ou você conseguiu, tipo, rodar isso já na sua casa? Como que foi? Isso, no começo eu te falei, né? O meu sócio, ele era impressor da revista. Ele é impressor. Ele não entendia nada de samba. Na Pagodeiros. Isso, mas ele era jornalista. Então, nesse sentido, eu aproveitei essa parte aí. Aí, assim, trabalhando com ele, aí eu tive que começar... Pegou conhecimento. Isso, contato com as gráficas e tal. E eu fui, assim, me envolvendo também nessa parte, né? E aí eu, assim, comecei a ter um domínio nesse sentido. É porque a gente pensa, né? Você teve que ser tudo lá. Você teve que cifrar as músicas e você teve que ter montar a revista, montar, né? Teve uma veia de empreendedor para poder conseguir rodar, ter essas tiragens, né? Sim. E aí na Ginga Brasil, aí chegou a Ginga Brasil, aí chegou o samba lá de casa e tudo mais, aí você já começou a ver que podia viver desse trabalho. Sim. E já começou a realizar o seu sonho e já ajudando as pessoas e tendo também que administrar tudo isso, né? Sim, porque assim, a revista Ginga Brasil, é lógico, né? A primeira edição, que aliás foi a Pagodeiros, então desde a Pagodeiros eu senti que realmente a gente tinha potencial de conseguir uma quantidade de venda que iria, assim, estar de encontro do propósito da gente. Então, nesse sentido, a revista ela foi crescendo o número de leitores e tal. A gente atingiu um número assim muito bom. Inclusive, assim, depois que a revista Ginga Brasil estava praticamente consagrada, né, que o pessoal ia procurar de uma forma assim impressionante nas bancas. Tinha muitos fãs, né? Isso, aí até surgiram outras revistas. Por exemplo, a revista Cavaco, o dono dele falou que a gente foi inspiração para eles fazerem a revista Cavaco, né? Que era uma revista mais de... Eu falei o nome, né? Mas, enfim, né? Tem que dar o nome aos bois também. Porque era uma revista mais de entrevista. E a gente, assim, se posicionava mais no sentido, assim, do aprendizado, né? Então, mas essa da revista aí, não te cortando nada, mas veio muito depois. Sim. Bem depois e não tinha esse conteúdo. Era bem diferente. Se ele não falou que se inspirou em você, todo mundo já sabe que dentro dele ele... Uhum. E é muito legal isso porque também... essas outras revistas que surgiram, né? Também contribuiu com o segmento, Sim, né? Com certeza. Porque assim, a gente, pelo menos eu penso de uma forma que o segmento do samba e pagode, ele tem vários leques ali e tem lugar para todo mundo, né? Tem lugar para todo mundo e cada um fazendo uma parte, fica todo mundo se torna importante para isso, né? Sim, é porque as coisas têm que ser somadas, né, gente? Tem que somar. Sozinho ninguém consegue nada. Então, nesse sentido, quer dizer, a gente tinha uma situação aí com a Transcontinental, né, que foi uma rádio que depois veio e estourou, né, porque a audiência do brasileiro que gosta de samba, e a gente sabe que é muita gente, então transformou a Rádio Transcontinental numa das primeiras, né, de audiência, né, de São Paulo. De São Paulo. Depois no Rio também aconteceu a mesma coisa, porque felizmente a Ginga Brasil depois ela foi pro Rio também e assim a gente vê um sucesso no Rio de Janeiro. A gente vê pessoas assim falando que realmente aprendeu com a Ginga Brasil, então
a gente tem a satisfação de todo dia, assim, alguém agradecer, né, o trabalho que a gente fez, porque isso, assim, a Ginga Brasil, eles falam, são eles que falam que faz parte da história da vida deles, né? Então, faz parte da história do samba em geral, né? então, mas é assim, a gente não vinha um pouquinho, assim, sem se vangloriar, né, nessa situação de realmente contribuir com a cultura e exaltar o samba. E pra gente essa era a nossa bandeira. E é ainda, né? Porque eu tiro por mim, o que me fez procurar as revistas Ginga Brasil, que eu também sou músico, né? Foi exatamente o que você está falando. Quando eu comecei a tocar, isso aí em 1980, alguma coisa que eu nem recordo mais, faz tantos anos. Aonde eu morava só tinha dois músicos. E todos os grupos eram de batucada. Entendeu? Aí a gente tinha necessidade de aprender. E quando saiu a Ginga Brasil, todo mundo queria fazer coleção, por quê? Porque para quem tava começando era muito difícil tirar de ouvido. A gente não tinha essa bagagem, não era rápido assim, né? Hoje em dia, um público mais jovem, ele abre ali a internet ali, tá tudo ali. Mas na Quase nossa... tudo, né? Porque, assim, o que não tem lá, tem na Ginga Brasil. Eu ia entrar nesse assunto aí, porque a Ginga Brasil, ela sempre teve a sua fama, né, o seu sucesso pela credibilidade das cifras, né? Então ali a qualidade, né, era muito grande. Então quando o próprio artista não te mandava a partitura, você tinha o trabalho ali de fazer com muito carinho, assim, sempre ao pé da letra ali, o pé da risca, né? No fio da navalha ali, certinho, pra quando chegava nas pessoas, até muitas músicas assim, eu e muitos amigos meus comentam, né, que a gente tirava a música de ouvido e começava a tocar ela na noite. Sim. Só que a gente comprava a Ginga Brasil depois. Aí nós saía correndo pra casa e falava, vamos ver o que nós fez certo, o que nós fez errado, vamos corrigir. E a gente saía tocando, é verdade isso, a gente saía tocando a música, né? Aí falou, nossa, essa nota aqui eu não colocava, então, nossa, aquela ali, essa aqui é melhor. Então, eu acho que todo mundo que toca instrumento de corda, especificamente assim, de violão e cavaquinho, passou por aqui. Se não passou, deve ser uma pessoa muito nova, mas certamente o pai, o vô... Tem um relato do Wilsinho do Malícia, que ele fala que quando ele começou a tocar, ele tocava lá no trem e tal, não sei o quê, aí tirou lá, por exemplo, a música Jéssica e tal, não sei o quê. Mas depois, quando ele foi conferir na Ginga Brasil, lá que tinha vários acordes e dissonantes e não sei o quê, ele falou, nossa senhora, como que eu tocava errado e tal, né? Então, quer dizer, assim, são depoimentos assim que a gente ouvia depois, né? Então, é por isso que eu falo assim, que realmente a nossa revista, ela deu uma contribuição. Deu porque até quando a pessoa pega ali a revista e vê que tá diferente demais, né? Caramba. Porque veja só, assim, como a gente tinha assim essa preocupação de fazer uma coisa bem feita, então eu não poderia fazer assim de forma mais simplificada. Então eu fazia em cima do original, porque assim a gente sabia que de repente músicos iniciantes, músicos médios e músicos profissionais, eles também iriam conferir, entendeu? Então a gente tinha que fazer um trabalho assim digno de que a pessoa, quando fosse executar a música num grupo pequeno, médio ou grande, de forma mais correta possível do original. Então, porque a gente sabe que na vida, em tudo, né? Tudo passa por um crivo de uma autocrítica, né? Aí até músicos conceituados iam pegar e falar, deixa eu ver se é assim mesmo, né? Então é aonde que a revista Ginga Brasil, ela tá acima da crítica, né? Que a gente costuma falar que a contribuição não só com letras, com cifras, tudo isso, mas dentro de um contexto de
divulgar as marcas, divulgar os grupos, né? Sim, isso principalmente agora, né? Que nem o pessoal que está vendo a gente aí, né, nesse podcast. Daqui a pouco, assim, vai aparecer um telefone de contato aí para vocês entrarem em contato com a gente, porque a gente quer, assim, obter muitos convidados, entendeu? Fazendo o podcast da Ginga Brasil, e a gente quer ver você aqui. E isso aqui é só o primeiro de muitos. E já demorou pra gente fazer isso. A gente foi meio que resistente um pouco, né? Porque a gente somos da época do físico, né, Osório? Sim. E é gostoso você pegar na revista, você folhear ali, né? Eu falo por mim ainda, eu não consegui ainda me acostumar 100% com a era digital. Eu prefiro muitas vezes ali passar ali, parece que quando você escreve, quando você tá olhando, assim, você decora mais fácil. Né? Porque a questão assim didática, né, que a gente é pedagogo sabe disso, quando você escreve alguma coisa, que não adianta nada você pegar um livro e ler e tal, você tem que assim sublinhar alguma coisa e de preferência escrever aquela frase que você está lendo depois. Então, quando você escreve, você está trabalhando a mente no sentido de que essa situação vai para sua memória. Entendeu? Não adianta você ter no computador e tal. Decola mais fácil. Entendeu? Você tem que ter na sua mente, né? A sua mente que tem que gravar. Porque nós temos também, como computador, memória. Então tem que estar na sua memória, não na memória do computador. E é comum hoje, né? A gente vê os músicos tocando, olhando para o iPad, olhando para tablet, porque na nossa época tinha que decorar, porque já nem tinha isso. Né? Hoje, assim, na nossa época a gente tinha aqueles famosos cadernos que de repente a gente poderia levar ou não para determinado lugar, mas na maioria não. Você tinha que assim estar apto àquela situação, né, de música que estava tocando naquele momento e assim você saber o que vem, que nota que vem depois. Então, quer dizer, nesse sentido, mas quando você toca na noite, que nem eu tocava, a gente tinha que fazer ensaios, é lógico, né? Então a gente já tocava aquela música umas 60 vezes. Então depois ela vinha naturalmente. Né? Já vinha. Mas você tinha que executar muito. Intimidade com a música. Isso, tinha que executar várias vezes, muitas vezes, para você tocar direitinho. Osair, depois que você fez o Samba Lá de Casa, esses grupos de grande expressão que você viu que você podia ali estar vivendo desse trabalho, Sim. Né? Qual que foi o grupo assim que você fez que e você fala, nossa, agora eu me realizei porque essa marca é grande, esse grupo é grande, e que você acha que foi um divisor de águas na sua parte financeira? Você realmente viu que ali já era um sucesso, que ali já estava, seu nome já estava feito no segmento? A gente teve contato assim com vários grupos, né, que depois de um momento a gente trabalhou com uma pessoa que cuidava dessa parte de entrevistar, né? E nesse sentido a gente conseguiu assim todos esses grandes artistas, né? Todo mundo passou, né? Todo mundo passou, mas por exemplo o Exalta Samba, né, que a gente também Exalta Samba. Fora as edições numeradas, que hoje está na 254, a gente está fazendo a 254. Então teve as edições Seleção de Ouro e Seleções Especiais. Nessas edições especiais, por exemplo, já soltei 7 revistas do Exalta Samba. Exalta Samba. 8 revistas do Fundo de Quintal. Então, o Exalta Samba foi um grupo que, num determinado momento, a gente estava fazendo eventos também. Então, eles já fizeram 3 eventos para a gente que foram muito marcantes, porque eles, assim, a gente pegou numa época que eles estavam também muito fortes. Então, a gente fez 3 eventos em 3 lugares diferentes que, entendeu? Foi um sucesso, público, né, exageradamente grande, que teve gente que ficou para fora e tal, né? Mas assim... Mas já era o Thiaguinho nessa época, não? Já era o Thiaguinho. Ah, então é aquela época do Exalta Mania. Exatamente. Nossa então, senhora, então era gente demais, cara. E fora outros grupos também, né? Tipo o Pichote, que a gente já fez 2 shows com eles também. Sério, cara? Pichote você fez também? Então... E assim, e por aí afora. E Sensação, por aí vai, né? E qual que foi assim... Porque deve ter. Você pegou aquela transição ali do cara ser pequeno e ficou grande. Tem algum artista que não tinha fama nenhuma e depois ele conseguiu
despontar assim, nesse meio tempo? O Catinguelê é um exemplo, né? Que, Catinguelê. por exemplo, o Salgadinho, eu lembro que ele ligava pra gente lá, pra minha casa, e aí o pessoal primeiro atendia, né? Que era aqueles telefones grandão, né? Ô pai, o Salgadinho quer falar com você. Salgadinho? Aí o pessoal ria, né? Porque, por exemplo, o Almir Neto, o empresário dele chamava Jesus, né? Então tinha o coelho, da Toca do Coelho, então o pessoal falava, ó, é o coelho, é o Jesus. Aí o pessoal de casa lá brincava muito nesse sentido, né? Então, quer dizer, o Salgadinho era uma pessoa que me ligava e tal, e às vezes por telefone ele queria me mostrar algumas músicas e tal, né? Então, assim, a gente conheceu o Catinguelê desde o comecinho, desde antes lá do Chopapo, né, de São Bernardo. Então, assim, a gente acompanhou, né, porque a revista tem 34 anos, então a gente viu muita gente crescer, muita gente começar, né, galgar uma situação média e depois grande. Então, todos esses artistas que a gente vê hoje, assim, pela idade da revista, então, com certeza, assim, eles fizeram história, assim, junto com a revista, com relação a obter sucesso, assim, e galgar uma situação bem tranquila com relação à parte de sucesso e a parte financeira também. A gente acompanhou muito a maioria deles. E também viu, infelizmente, né, muita gente cair também. É verdade. O Salgadinho é um excelente músico, né? E o Catinguelê, né? O Catinguelê em geral, né? Eu conheci eles há pouco tempo. Fiz um show agora com eles na Arena Corinthians lá. Eles são gente boa demais. E o Salgadinho, dentro desse universo aí de tocar, né? Ele também teve uns videoaulas e tal, mas bem depois que ele ficou famoso, ele chegou até a lançar também, né? De vídeo, né? Isso. O Biro do Cavaco, acho que ele foi o precursor, né? Nesse sentido, né? Não, então... o Biro é o Pelé. O Biro é um cara que, pra mim, assim... parte, né? Vamos falar dos outros, que o Biro, ele... Pra mim, na minha opinião, né? Acho que o Biro, Biro do Cavaco, pra mim, assim, em particular, tudo que ele agregou e tudo que ele agrega, assim, dentro disso, do universo do samba e pagode, até das coletâneas que ele promoveu, ajudando muita gente, até tem termos de tocar mesmo, né? Que ele é meio que colocado uma prateleira acima, por mim. Sim. Ele fez parte, né, do Originais do Samba, né? Pouca gente sabe disso, né? De Campinas, nasceu em Campinas e veio para São Paulo. A família toda se envolveu com música. Tem uma irmã, tem o irmão dele lá que é amigo da gente pra caramba, né? Vai estar aqui com a gente, viu? Sim, com certeza. E eu tive meu primeiro trabalho gravado numa coletânea do Biro do Cavaco. Ah, sim, eu lembro disso. 2002, cara. Isso daí já tem mais de 20 anos. Então, o Caveira era super amigo também da sensacional. gente. Então, a gente viu, né? Assim, o próprio Chiquinho que tá lá também. Né? Isso. E a gente viu também, né, a ascensão dos grupos, assim, nesse sentido de que o Samba Lá de Casa tinha um trabalho, assim, diferenciado depois dos anos 90, né? E a gente viu na situação, assim, de que característicos de grupos que, por exemplo, né, aquela batida lá do Leandro Learte, né? Cada um vem trazendo a sua cara. Isso, né? Mas assim, uma coisa marcante, eu lembro assim do Sem Compromisso, né? Que tinha o Ferrugem lá que fazia o cavaquinho lá, que vinha bem na cara e tal. Então, quer dizer, caracterizava os grupos, fora a questão da voz dos intérpretes, né? Então a gente viu realmente uma diversificação no samba, assim, que foi a questão da história, né? Então, por exemplo, assim, a referência maior é sempre o Fundo de Quintal. E a partir deles, né, que veio aquela formação, né, de 3 percussão e 3 cordas, né? E a gente viu um crescente depois, né, de pessoal usando outros recursos que, assim, não era tão peculiar no samba, mas que a gente viu que aconteceu a evolução, né? E aí, voltando aqui ao assunto da revista, sim, hoje a gente estamos frisando bastante na revista porque o podcast da Ginga Brasil vai ser uma extensão desse trabalho. Sim. A gente quer fazer assim, todas as pessoas que saíram na revista, que fizeram parte dessa história, a gente vai fazer essa continuação
né? Na era digital. Hoje a revista é 100% digitalizada, né? Digital, Sim. né? Ela veio a partir da 200 com relação à numeração, da 221, e ela começou a ser digital, que foi em 2017, agosto de 2017. Então, de lá para cá, ela é assim, só digital. Anteriormente, ela saía no papel. E assim, pode falar. Hoje, quando o senhor quer fazer, quando a venda dela é feita por PDF, né? Mas é legal que ela tá no mesmo... Tem as páginas, você conservou ali, ó, manteve assim o padrão. Achei bem bacana quando eu vi a primeira vez, quando você mandou para mim. Que ela é a mesma coisa, assim, né? As páginas, a numeração. A revista continua, porque é igual. Se o cara quiser imprimir, né? Imprimir, então vai ficar uma revista normal. Né? Quer dizer, capa, tudo. Imprimiu é papel, então ela vai ficar uma revista como se tivesse naquela época comprada na banca, né? Isso que é bacana. E uma coisa até para as pessoas que tem a coleção, continuar colocando ali, né? Exatamente. É uma coisa que eu queria assim, ponderar, assim, que a revista, ela, com relação às entrevistas e aos grupos que saem, não é só grupo de samba, porque a gente sabe, assim como na televisão, assim, as pessoas que estão juntos aos grupos, então que tem um trabalho também muito importante, tipo os produtores musicais, os empresários dos artistas, até o hold, né? Então os compositores principalmente, né? Que tem que valorizar muito, né? Porque eles que fazem primeiro a música, né? Então sai dali. Assim, tem que valorizar muito esse trabalho inicial. E também, né? As lojas, né? De instrumento. Isso, os fabricantes de instrumento musical, as escolas de música. Então, é todo um pessoal assim que se acerca com relação à música, né? E especificamente nossa com relação ao samba, que também vão somar, vão contribuir também. Dentro dessas trajetórias teve muitos grandes parceiros, José? Sim, no caso, assim, a gente tinha a Rosine, né? Rosine, instrumento de corda. De corda. Todos os instrumentos de corda a Rosine fabrica, né, ainda, né? E anuncia várias muitos escolas anos de música, estúdios, né, de gravação. Estúdio, então, eu posso me recordar do Dezinho Balança, né? Também, com certeza. O Fernando Ribeiro. Isso. Quem mais dali? Escola de música? Que sim, José? Então, tem a Escola de Espaço da Cultura Musical do nosso amigo Wagner do Cavaco, que é um excelente professor e que, assim, em todos os exemplares, ele faz questão de que apareça lá o anúncio dele, porque, assim, foi uma coisa que para ele e para a gente também foi muito satisfatório, gratificante, né? Porque eu conheci um amigo, assim, de muito tempo, né? E amigo sincero mesmo. Então, quer dizer, são coisas assim que a revista, assim como os artistas devem fazer, né? Tem que ter amizade, né? A gente tem que ter amizade, não inimizade. A união é sensacional, né? E você vê ele tendo como base na escola, assim, o teu conteúdo é uma satisfação muito grande, né, Zé? Então, a gente, assim como eu falei, a gente preserva muito a questão de uma simplicidade, né? Em falar com as pessoas e manter, entendeu? Essa situação que às vezes tudo bem, é uma questão pessoal, né? Mas, e assim, ajuda, né? Ajuda na... E fato curioso, Zé. Fato curioso. Eu tenho dois para falar, mas eu quero que você falar um. Posso falar os meus dois primeiro? Para vocês... de repente, então deixa eu falar, porque de repente você vai repetir o que eu vou falar, né? Então... eu ia falar isso, mas não é. Mas então é assim, né? No caso, assim, no meu começo com relação à música, eu tinha um primo que era cego. Então, eu falo assim que o pessoal normalmente fala, eu já fiz de tudo na vida, só não fui guia de cego. Eu já fui guia de cego. Então, eu acompanhava desde 16 anos, 17 anos, um primo que na época cantava na Jovem Guarda, o nome dele é Giancarlo. E ele, assim, ele tinha um ouvido, ele estudou piano, né, na escola, ele, assim, na infância dele e tal, né, acho que é Instituto Padre Chico, se eu não me engano. E ele, assim, aprendeu muito. E ele, assim, foi uma das pessoas que... Assim, a minha família já gostava muito de ouvir músicas, né, de rádio e tal. E, assim, já era uma família bem... Eu tive primos, tios, que eram de dupla sertaneja, mas essa pessoa aqui é o meu primo Giancarlo, primo legítimo, eu acompanhava ele durante muito tempo.
em chacrinha da vida pelo Rio, aqui em São Paulo, Almoço com as Estrelas na época, né? Então, ele, assim, foi o primeiro, assim, que me incentivou com relação a um instrumento musical. Olha, assim, para vocês terem noção, o pessoal que é da música vai saber disso. Ele me passava o acorde fazendo o som de cada nota. Olha então, isso. ele pegava, vamos fazer um Lá com sétima maior e nona. Então, ele me passava nota por nota e aí eu formava o acorde, porque ele era cego, ele não sabia tocar violão. Mas eu tinha um violão, então ele passava nota por nota, aí eu aprendi o acorde, o primeiro acorde. Depois o segundo, o terceiro, entendeu? Enfim, todos os acordes que aquela música estava, assim, necessitando. E ele me passava de uma forma tão incrível que depois eu ia bater com o original e, assim, não pecava uma notinha. Tá vendo? Então, quer dizer, assim, para vocês verem, assim, a influência que a gente teve, né? Então, ele, assim, é uma situação característica, né, que eu às vezes comento com algumas pessoas, de como assim foi a minha iniciação em relação a tocar, no caso na época violão, né? E ele me passava desse jeito. Então imagina o ouvido dessa pessoa. Então, mas o que eu tava querendo dizer é o seguinte, não tinha não tinha muito charlatão não, usando o nome da revista, porque eu passei por uma situação uma vez, viu? Né? Paguei o olho da cara pra sair na ginga, chegou lá, não era ginga nada. Eu até tenho essa revista. Aí tava escrito bem embaixo assim, apoio Ginga Brasil. Foi, mas não é a Ginga Brasil? Nós dando a vida pra sair na revista. Entendi. Chegou lá, não era. Você teve conhecimento disso? Então, depois me passaram, né? Porque, assim, um outro grupo que passou por essa situação, depois veio procurar a gente e, de forma, assim, bem democrática, né? Como a revista sempre foi, né? Então a gente abriu espaço para esse grupo, por exemplo. Antes ele tinha um outro nome e ele passou por essa situação, entendeu? Eles chegaram até em casa lá, pegaram o endereço e foram em casa lá, assim, falar comigo, porque eles caíram nessa situação também, de pessoas que se colocavam como a Ginga Brasil e no final não saía no mês, aí ele falava, ué, mas eu ia correndo na banca, cadê eu? Não tô aqui. Entendeu? Infelizmente aconteceu isso, quer dizer, assim, isso também demonstrou assim, como a Ginga Brasil estava forte, né? Quer dizer, até assim, revistas... Até fraude, época, né? Revista na época que era de uma forma bem simples, teve muita gente que xerocava a revista e depois colocava na banca, assim, para vender, né? Nossa. Então, aconteceu muito isso também no começo da revista, que ela tinha uma parte por dentro que era só preto e branco, então... O pessoal fazia isso também. Mas só engrandece, assim, né? O importante assim, é que chegou na mão das pessoas a revista, né, de uma forma ou de outra, e que assim, isso, com relação a que nem a gente vê hoje, visualização, e depois as pessoas compartilhar e tal, então acontecia isso, porque uma coisa que também acontecia com os grupos que eu percebi, que eu ia, assim, a gente tocou em várias casas, do pessoal que xerocava a parte das músicas que eles queriam e tal, e montava uma pastinha e tal, e tudo bem, entendeu? Certo. Isso sem problema nenhum. Tranquilo, né? Eu tinha uma pasta assim, viu? Então. aí colocava, tirava as músicas assim e organizava por grupo. Sim, então. Mas o importante é que era legal, porque a gente via que era a cifra lá original e tal. Né? Não, a própria página da revista, né? Então, acontecia. Tirava o grampo assim, porque... com muito passar de muitos anos, aí a gente tinha medo de estragar, né? Sim. De estragar. Entendi. E aí tinha a sequência, né? Conservar. Eu já vi gente pagando muita conta com o Ginga Brasil, cara. Cara, vou vender minha coleção da Ginga Brasil. Você tem de toda numeração até tal numeração na sequência. E o cara tinha outra, até a outra numeração, tinha que completar a coleção. Entendi. E aí era legal também por causa das numerações, né? Que tava em sequência, então... por isso que depois, assim, que a gente fazia uma edição, principalmente as primeiras, depois a gente teve que, assim, reeditar, porque, assim, a procura era maior, né? Porque, como a gente foi crescendo, então, aquele público que não comprou no começo, então a gente teve que realmente reeditar as primeiras várias vezes. Eu creio nisso. Eu queria comentar sobre os eventos. Desde sempre você faz os eventos? Como que funciona? Não, foi a partir da entrada dessa pessoa que eu te falei, que era o Matheus, e ele, assim,
começou a ter essa função, né, na revista, porque realmente era muita coisa para mim, né? Eu conheci praticamente todos os artistas, mas a partir assim, de uma proposta que ele veio fazer para a gente, de pegar essa parte de colocar... É um representante, grupos, né? Isso, um representante na capa da revista e tal, né? Então a gente, assim, até deixou de lado essa questão de contato com os artistas, então ele passou a fazer esse trabalho para a gente. Então, aí nesse sentido que aconteceu, a gente, assim, ter fazer contato permutas com os grupos grandes e fazer permuta. Então, por isso que a gente fez, por exemplo, 3 ou 4 com Exalta Samba, vários com Sensação, com Pichote, enfim, com todos eles, né? Que ele fazia essa ponte. Isso, ele fazia essa ponte pra gente. E assim eu fiquei mais livre para, no caso, cifrar as músicas, né? Que, felizmente, assim... É muito trabalho, A Ginga Brasil, assim, ela é considerada... Assim, foi considerada sempre, né, a melhor revista de cifra do Brasil, né? Mas não precisa nem falar, que todo mundo sabe. Assim, o trabalho que a gente estamos querendo fazer a partir de então é o quê? A gente pôr o artista na revista com as suas músicas, com toda a sua divulgação, trazer ele aqui, sim, né, para ele contar o trabalho dele, divulgar o novo trabalho. Dentro desse universo da internet, a gente sabe que o importante também é você se inscrever no canal, ativar as notificações, porque vai ter muitos episódios e para que você saiba os próximos, né, Zé, que vai vir, exato, dando um like, porque quando você dá você curte ali o conteúdo, o mecanismo ele entende que é importante, ele leva para pessoas, né? sim. Então vai aumentando o alcance. Então isso é importante, que vocês possam nos ajudar nessa parte aí. Todo mundo fala isso, mas para você não custa nada, mas pra gente é muito importante. Sim. Essa revista é digitalizada atualmente. E vai pro mundo, né? Hoje vai pro mundo. Agora a amplitude é ainda maior. E todos os artistas que quiserem fazer parte, a gente vai deixar os contatos, né, Zé? Eu não sei quanto tempo... falta esse tempo aí, meu amigo. Então a gente tá entrando nas considerações finais, né? Nossa, então a gente não conseguiu falar tudo, mas o principal a gente voltamos com os eventos. Podcast a gente vai abrir espaço para muitos artistas virem aqui. Inclusive a gente já recebemos muitas ligações de muitos artistas que querem vir participar. Sim. Praticamente de graça. É uma ajuda de custo. E que a gente faz questão que todo mundo que fez parte da história da revista, que saiu, né? Eu queria agradecer, assim, eu queria que o senhor agradecesse, Osair, as pessoas que o senhor acha que te ajudou. Eu vou citar um aqui que eu ia no escritório dele às vezes, que era o Fino Trato. Lembra que a gente ia lá, tal, que eles anunciavam ali, sempre ajudou a revista ajudou, mas é uma via de mão dupla, né? Sim. O Ronaldo Gabriel, que também é muito legal. Quem que você põe nessa lista aí? Eu vou, assim, para ser franco, assim, eu não vou citar nomes porque, de repente, a gente pode cometer injustiça, né? Mas no contexto geral, né? Então, porque, assim... muita verdade, gente, né? Muita gente. Todo o pessoal do samba, felizmente, assim, esse pessoal é amigo da gente, então seria injusto eu colocar 1 ou 2 nomes, né? Porque são todos. Tá certo, é muita gente. A gente conseguiu... essa agradar tudo, agradar todo mundo, então a gente só tem a agradecer a todo o pessoal do samba, de imprensa, de empresários, artistas em geral, né? E as pessoas que, no caso, os leitores principalmente, né, da Ginga Brasil, que, no caso, assim, vão se tornar seguidores, né, desse podcast, e a gente conta com esse apoio. É verdade, convidando todos os empresários, as marcas, estamos procurando patrocinadores, né? A gente vai ainda tentar, a gente vai conseguir trazer todo esse patrocínio da revista para o nosso podcast e deixar tudo isso de uma maneira que a gente consiga levar
né? Ao público de uma maneira legal. E que mais pra frente a gente tem um pensamento até de deixar essa revista gratuita. Sim. Tem um pensamento, vamos ver o que acontece, né? Daqui pra frente, né? E a gente tem o nosso site. Fala um pouco do site. O Instagram é Revista Ginga Brasil Oficial, né? A Ginga Brasil também está no YouTube, né? Que a gente vai começar a postar esses vídeos aqui. Depois a gente vai começar a fazer a entrevista ao vivo. Tá. Então esses vídeos vai pro YouTube. E o site é www.revistagingabrasil.com. Facinho. Não tem BR? Não lembro. www.revistagingabrasil.com.br. É o tradicional, né? É o tradicional. E também, fora isso, a gente vai deixar nesse vídeo, a gente vai deixar os endereços todos. Isso, a gente vai, então, vocês vão ter aí os endereços. A gente só pede desculpa pela resistência, que a resistência em fazer o podcast já poderia ter feito já há mais de 5 anos, né? A resistência foi minha, eu peço desculpa, mas a gente está aí começando desde agora e a gente vai manter, né? Manter. A permissão é de Deus, então. A gente quer agradecer aqui o espaço, né? Que foi nos dado aqui. E dizer que a gente vai fazer quinzenal, né, Zé? Isso, exatamente. E em breve novidades. Inicialmente. Em breve novidades, seu Zé. Zé, muito obrigado pela oportunidade. Queria deixar frisado aqui que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família. Não só da Ginga Brasil, como da sua família. Meus filhos que eu já tenho como meus irmãos. E todo mundo que contribui com esse conteúdo maravilhoso aqui, a Ginga Brasil. Isso, e vive o samba. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Até a próxima. Até.